Olá! E aí, pessoal? Vocês estão me vendo? Dá um oi aí. Estamos começando a nossa live. É um programa novo, então, assim, me perdoe se as coisas não forem como talvez você gostaria, né? Mas eu espero que essa live venha a atender as nossas expectativas, a expectativa que você criou, que eu também criei, né? Estava conversando agora há pouco com a Tonina aqui, e deixa eu falar para você. Hoje à noite, para quem não me viu, que não me conhece, eu quero me apresentar. Meu nome é Fernanda, eu sou uma das pastoras aqui de Pacajá, no Pará, sou a pastora sênior, juntamente com meu esposo, Antônio, e também com o Wilson e a Marcia, que são um casal de americanos que são missionários aqui no Brasil, já tem bastante tempo, né? Acho que, se eu não me engano, 20 anos. Então, assim, nós somos uma equipe e nós trabalhamos juntos aqui no Pacajá, nesse lugar bem escondido aqui na região norte. Então, estamos muito felizes de poder estar entrando em contato com você, né? Eu acredito que tem pessoas que viu esse anúncio de todos os lugares e nós estamos felizes por estar aqui. Então, diante dessa situação hoje, a pandemia, o que está acontecendo em todo o Brasil e no mundo, eu acredito que, assim como eu, você também deve ter pensado que essa pandemia ela iria ficar para lá, para outros países, e que talvez não iria chegar aqui no Brasil. Estava tão distante, mas chegou, né? Está aqui agora. Então, estando aqui, qual que vai ser a nossa postura diante disso e o que é que nós podemos fazer para que nós possamos atravessar esse tempo difícil que nós estamos vivendo agora? Então, pensando em tudo isso, pensando em vários assuntos que são decorrentes e também estudando o livro de Efésios, a carta aos Efésios, tenho estudado esse livro já tem mais ou menos um mês. E o que me suscitou e foi uma das coisas foi essa, outras coisas foi relacionamentos na nossa igreja, relacionamentos com amigos, né? Como que está sendo para se virar nesse distanciamento social? Como que está sendo para você viver no mesmo local com a sua família ou até com pessoas que não compõem a sua família, mas que agora está junto com você, talvez porque por medidas que foram exigentes para o momento, nós não sabemos, mas o fato é que existem muitas pessoas morando no mesmo lugar por esse tempo agora da pandemia, né? Algumas em distanciamento social, outras em isolamento social e ainda outras de quarentena. Então, mais aqui um pouquinho a gente vai saber diferenciar o que significa isso e quais são os termos que nós devemos usar para cada situação, para que a gente não venha usar as palavras de forma errônea, né? Porque às vezes a gente acaba passando uma coisa que nós não gostaríamos, porque às vezes não sabemos como usar essas palavras. Então, o nosso objetivo aqui jamais é pôr um fim a essa situação. Então, qual que é o tema? Você deve ter visto no anúncio aí que o tema são relacionamentos. Relacionamento de pessoas que estão em distanciamento social no mesmo local, né? E pensando em tudo isso, conversei com a psicóloga clínica, a doutora Tonina Miraglia, lá de Bauru, ela mora em Bauru, e ela congrega na igreja Viner de Piratininga. Então, conversei com ela, ela foi bem receptiva, e ela aceitou fazer a live com a gente, então eu vou convidar ela agora para começar, para ela dar o ar da graça aqui conosco, tá bom? Olá! Olá, Fernanda. Seja muito bem-vinda, Tonina. É um prazer imenso estar aqui com você e poder compartilharmos juntos desse tempo que Deus nos proporcionou e também aproveitar essa oportunidade, o privilégio que nós temos da tecnologia de poder nos aproximar, mesmo nós não nos conhecendo pessoalmente ainda, mas a gente teve o primeiro contato no ano passado, né? Sim. Quando eu falei com você para pedir ajuda a respeito de como lidar com algumas situações aqui na nossa igreja,
um evento para mulheres e você foi muito, muito receptiva, me ajudou bastante, então foi muito bom. Então, Muito eu obrigada. gostaria que você falasse, se apresentasse, qual a sua expectativa para hoje? Primeiro, eu quero agradecer o convite, prazer enorme em falar com você, dividir com você esse tempo, né, uma alegria mesmo, e de alguma maneira ter contato, né, com esse povo Sim, querido, amigos, irmãos, que estamos longe. Então, é como você disse, nessa hora a gente tem que reconhecer que a tecnologia é um privilégio, né? Porque a gente sim. resolve com mais facilidade algumas situações que seriam mais complicadas. Vamos dizer, né, que você quisesse que eu estivesse aí para nós fazermos isso. Ia Sim. ser mais complicado, né? E nesse período que nós vivemos, seria impossível fazer essa viagem. Uhum. Então, nós estamos resolvendo. E eu acredito que nós estamos resolvendo não com um plano B, Sim. eu acredito que nós estamos resolvendo com uma boa alternativa, né? Assim Sim. como vir aqui até mim seria uma boa alternativa, ou eu ir aí seria uma boa alternativa, né? Então, Uhum. conversar dessa forma, para mim, é uma boa alternativa. Eu não acho que estamos substituindo nada. E, pelo Sim. contrário, né? Nós estamos ampliando o efeito, né, pastora? Sim. Se eu estivesse aí também, estaria restrita a um público, ou Uhum. mesmo que filmasse, esse vídeo também seria restrito a um outro público, talvez um pouco mais amplo. Eu acredito Sim. que dessa maneira, as pessoas que tiverem interesse e disponibilidade nos verão. Sim. Uhum. Então, assim, para a gente começar pensando um pouco sobre isso, eu gostaria que você só trouxesse uma definição sobre esses termos: distanciamento, isolamento e quarentena. Porque tem uma confusão aí com esses termos, e assim, as pessoas às vezes começam a postar umas coisas, tô de quarentena, eu tô em distanciamento. Já ficou Então, pior, né? Só de você falar já ficou pior. Então, assim, eu acredito que é muito bom que a gente desde já traga esse conhecimento já a princípio da nossa live. Olha, eu tenho uma frase que eu uso em algumas ocasiões, né? Eu digo assim, Uhum. os especialistas dizem que, né? Então, eu acho bom a gente respeitar as fronteiras do conhecimento, né? Sim. Mas eu ouvi alguns especialistas definindo e eu acho bacana a gente fazer a referência certa, né? O Uhum. distanciamento é o que nós estamos vivendo. Então, Sim. quem pode ficar em casa está em casa, quem precisa sair está saindo com aqueles cuidados, as filas, né? Eu sei que não são todos os lugares que estão conseguindo seguir todas as regras, mas aqui, por Sim. exemplo, para entrar no mercado, no supermercado, você tem as marcas, as pessoas ficam com distância de 2 metros uma das outras, na entrada do mercado tem um rapaz com aquele termômetro que você só aproxima da testa, né, o digital, ele Uhum. toma a temperatura, ele tem o álcool gel para passar na mão de todo mundo que entra uma pessoa de cada vez, se for a família toda, não vai entrar a família toda, tem um rapaz Uhum. fazendo a contagem de entrada, então quando chega num número não entra mais, tem que sair para outra pessoa poder entrar, então esse é o distanciamento, né, e o objetivo do distanciamento, eu até gostei que você me perguntou isso, porque eu vou ter oportunidade de falar um negócio que eu penso aqui, e que eu não estava falando não, mas vou falar. Assim, as pessoas ficam discutindo, né, todo mundo em casa, não, todo mundo em casa, todo mundo em casa. Aí vem a outra turma, todo mundo na rua, todo mundo na rua, todo mundo na rua. Tudo que é polarizado está em falta como informação, Aham. né? Independentemente aí do que as pessoas estejam se dividindo e falando, às vezes, com outros interesses, eu acho que a gente já Uhum. entendeu, né, que quem puder ficar em casa, vai ficar em casa, Sim. para evitar se tornar vítima ou Uhum. protagonista, né, ou pode adoecer ou pode passar para alguém, né, Sim. ou
na própria influência, né? Porque também tem aqueles que eles não querem sair sozinhos, né? Então eles querem que todo mundo saia. Então, quer que todo mundo saia e coloca todo mundo em risco. Exatamente. Então, o distanciamento é justamente você entender. Se eu posso ficar em casa, eu vou ficar em casa. O volume é chave nesse período, né? O volume de gente circulando é chave. Então, se você pode, você fica em casa. Se você precisa sair, porque você presta serviços essenciais, porque você tem um controle sobre como exercer o seu comércio, né? Porque não tem como. Imagina que os profissionais de limpeza não vão sair. Como que vai acontecer com a cidade? Sim. Os profissionais de saúde não vão sair. De transporte, de segurança. Então, assim, quem tem que sair, vai sair, mas se cuide, né? Se cuide. Use máscara, fique distante das pessoas, não pegue na mão, né? Aí tem aquela discussão também, usa máscara, não usa máscara. Não, máscara é só para o doente. Você sabe quem está doente, Fernanda? Eu não sei. Às vezes nem a pessoa sabe que ela está doente, né? E se ela está doente e ela não quiser pôr máscara? Como é que eu vou saber que o que está acontecendo é isso? Então, assim, saiu, use máscara. Tem zilhões de vídeos ensinando você a fazer máscara com Perfex, com tecido, com 2 folhas de descartável. Não tem desculpa, né? Você pode comprar máscara, você pode fazer máscara. O distanciamento é isso, é você evitar o contato e a aglomeração. O isolamento é para quem está doente. Para quem testou positivo e não está internado. Então, essa pessoa precisa ficar isolada. Sim. E a quarentena é para aquela pessoa que teve o contato com alguém contaminado. Então, ela precisa guardar um período, que chama quarentena, mas não é necessariamente 40 dias. Exatamente. Por exemplo, a pessoa chegou aqui em Bauru, ela veio de São Paulo. São Paulo é um lugar que está com índice de contaminação alto. Então, essa pessoa, ela deve chegar, ela vai ser examinada, e ela deve ficar no cantinho dela por uns, eu acho que são 14 dias, 14 a 15 dias. Sim, 2 semanas, exatamente. Então, é isso, o distanciamento é realmente você ficar em casa se puder, e se sair, respeitar as normas. O isolamento é para quem está contaminado e não precisou ser internado. A quarentena é para quem tem o risco, teve contato. Então, ela deve reservar para ela não sair contaminando todo mundo, né? Eu acho muito lógico isso. Eu não entendo muito bem por que de tanta discussão. Sim. Mas eu acho que é lógico, não é? É uma coisa lógica. Muito fácil de ter a compreensão, né? Mas assim, às vezes as pessoas acabam que fazem uma confusão aí na hora de usar os termos, mas muito bom. Então, assim, diante dessa pandemia, né, que o Covid-19 trouxe para a gente, essa pandemia, esse vírus, que de certa forma trouxe muito medo, né, para a sociedade como um todo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, não só no nosso país aqui, a gente vê que no Brasil, infelizmente, nós estamos vendo um número muito crescente de casos, né, e que esse distanciamento, ele é de suma importância para que esse contágio, ele possa estagnar. Porque se nós não tivermos esse cuidado, o que vai acontecer? Vai ter uma disseminação muito mais rápida aí, né? Então, pensando em tudo isso, a gente incentiva, olha, fique em casa, cuide da sua família, olha, se você ama a sua família, fique em casa. Igual você falou, tem as restrições, tem aqueles comércios, aquelas que precisam ser abertas, né, que são essenciais. Então, eles vão precisar funcionar, porque senão o mundo vai parar, né? Aí vai virar o caos total. E não é isso que nós queremos. Sim, então,
Não, eu acho que ninguém precisa fazer isso. Você só precisa parar, pensar, né? Sim. Você estava dentro de um esquema que estava dando certo, é difícil você Uhum. sair dele. A tendência é Uhum. você ficar parado esperando voltar. Mas agora é hora de você sair da caixinha, pensar fora. Uhum. Como eu posso resolver a minha empresa, meus funcionários, meus clientes? Exatamente. O que eu tenho que fazer? Não vai dar certo fazer do jeito que eu fazia. Eu tenho que Uhum. ter um outro jeito de fazer o que eu estava fazendo. Vai ser diferente. Vai ganhar menos, vai gastar menos. Mas vamos seguir, né? Exatamente. E aí, pensando nisso, né, você me trouxe essa questão da mudança. Porque, assim, ninguém gosta de mudar. Todos nós gostamos do comodismo, a gente gosta de impor as nossas próprias limitações, então eu gosto de ficar no meu canto, eu gosto de fazer desse jeito específico. Por quê? Porque todos nós, seres humanos, nós já temos um hábito, nós já temos uma rotina, e aí o que acontece? Quando a mudança chega, aí a gente dá aquele choque, seja ele por coisas boas ou coisas ruins, como é esse caso. Mas assim, eu acredito particularmente que a mudança, na verdade, em si, ela não é uma coisa ruim, porque a mudança ela traz crescimento. Agora, a diferença dessa questão da mudança é o seguinte, é quando você faz essa mudança, quando você traz essa mudança, mas que ela não gera um bom hábito. Então, quando nós estamos dentro de casa e muitas pessoas que não tinham costume de ficar muito tempo com seus filhos, muitas pessoas que às vezes via a esposa só quando saía de manhã no café da manhã e chegava à noite, dava um oi, já capotava na cama, entendeu? Às vezes o vovô e a vovó que são público de risco e precisa estar na casa para os pais estar ajudando, orientando para eles não ficarem sozinhos. Então, assim, muita coisa mudou. E não é porque nós não gostamos dessa mudança que nós não precisamos aprender a lidar com elas. Né? Então, pensando nessa questão, surge uma outra pergunta. O que você pode nos dizer a respeito dessas mudanças? O que ocasionou nas emoções, né? Porque a gente sabe que as emoções, eu acredito que está, né, muito epiderme, na flor da pele ali, muito aparente, e acaba que a gente fica sem saber muito o que fazer. E principalmente a gente que tem um público, né, como igreja, e como família também. Nós temos a igreja, nós temos o nosso grupo de amigos, né? Nós temos na faculdade, a gente tem um monte de gente, então, assim, como que nós podemos nos ajudar e ajudar o outro? Essa questão da emoção, como ficam as nossas emoções nesses tempos de pandemia? Pois é um desafio, né? Porque nós aprendemos a lidar mal com as nossas emoções desde pequenos, né? Criança chora, vem alguém e fala, não chora, né? Criança tá triste, alguém fala, muito tristinho, né? Então, começa a dar risada, ai, tá rindo alto, ri mais baixo, e assim vai. Criança, às vezes, passando por uma situação difícil, ela fica com raiva, fala, nossa, não pode ter raiva. Uhum. Então, assim, na verdade, nós aprendemos a negar as nossas emoções desde cedo. Uhum. E eu acho bom, assim, a gente lembrar que nós fomos criados com as nossas emoções. As nossas Sim. emoções têm um papel na nossa vida. Elas não comandam, né? Ou pelo menos não deveriam comandar, mas elas têm um papel importante na nossa vida. Assim, eu não sei, eu gosto muito de usar aquela animação chamada Divertidamente com as pessoas que eu acompanho, né? E é uma animação que os roteiristas consultaram neurocientistas. Sim. Então, na verdade, segundo a neurociência, nós temos as 5 emoções: alegria, tristeza, raiva, medo e nojo. Nós fomos criados com elas, são emoções básicas, primárias. Então, não tem como você negar. Elas existem e não tem emoção negativa. O medo não é uma emoção negativa. O medo me mantém em casa. Dessa hora,
ótimo, né? Eu saí em busca de soluções, né? Não só no consultório virtual, mas eu saí em outras soluções. Isso que nós estamos fazendo é uma delas. Você trouxe a mim, né? Mas também é solução de comunicação e de propagação de informação, que basicamente o meu trabalho é isso. Né? Então, as emoções são boas, pastora. O que nós temos que ver vamos supor uma medida, né, de 1 a 10. É bom a gente mensurar para a gente conversar com objetividade, né? Hoje até a medicina na especialidade da anestesia, ela mede a dor. O paciente vai mensurando a dor para o anestesista poder ir liberando o anestésico ou não, né? Então, é bom a gente mensurar. Se nós imaginarmos uma medida de 1 a 10, nós precisamos conhecer e reconhecer as nossas emoções e avaliar quando elas estão exacerbando. Veja bem, se acontecer uma coisa muito boa, muito boa, muito boa, a minha alegria vai bater no 10. Mas depois o que vai acontecer? Ela vai retornar gradualmente a um estado médio. Uma pessoa que fica com a alegria no 10, a gente já não está falando mais de alegria, a gente está falando de uma euforia, uma coisa que está trazendo um desgaste para ela, uma coisa que às vezes está cansando quem convive com ela, é aquela pessoa que ri fora de hora, que tem ataque de riso em lugar impróprio, exacerbou. Então é muito importante, primeiro, a gente reconhecer a emoção. Desde criança, preciso ensinar a criança a reconhecer a emoção. Tem criança que fica triste, não sabe lidar com a tristeza, explode em raiva. E é hora da gente falar, filha, o que está acontecendo? Ai, aquilo, tá, me tratou mal, isso aqui. Então, olha, você está triste. Você está triste, né? É válida a tristeza. Sim. Então, reconhecer a emoção. Perceber quando ela exacerba. Para quê? Para modular. Entendi. Eu posso ficar triste? Posso ficar muito triste. Isso não é depressão. Sim. Agora, tem uma hora que eu preciso começar a buscar razões para baixar o nível da tristeza. Trazer um equilíbrio, no caso. Poder ter um equilíbrio emocional e funcionar como um todo, né? Então, eu vou te falar uma coisa. As pessoas que já vinham em terapia, que eu já estava atendendo, eu tenho me surpreendido, né, com relatos do tipo, ai, sabe, eu ficava tão estressada com essa situação, assim, assim, assim. Olha, sabe que a comunicação mudou? Né? Por quê? Porque são pessoas que aprenderam a lidar, foram aprendendo. E agora veio o grande teste. Sim. Né? E elas estão conseguindo, né, ser consequentes. O que adianta se ficar todo mundo doido aqui dentro de casa? Onde vai parar? Onde que isso vai nos levar? Então ficou todo mundo mais consequente, ficou todo mundo mais assim, responsável pelo que fala, considerando o bem-estar do outro, porque também você ficar dentro de casa com uma pessoa que você aloprou, aquilo vai te atingir também. Sim. Então, assim, eu tenho me surpreendido. Agora, eu passei a atender pessoas em razão da pandemia, especialmente, assim, nesse atendimento voluntário, profissionais de saúde, e gente que está na linha de frente, né? Essas pessoas realmente estão desesperadas, né? Então, nós precisamos conhecer nossas emoções, entender que elas não precisam nos controlar, perceber quando elas exacerbam para saber modular. Agora, é o que você me perguntou. Como que eu modulo a emoção? Eu modulo a emoção com o pai delas, né? Que é o pensamento. É o que eu penso que exacerba a minha emoção.
Se eu tiver um pensamento do tipo, agora vai todo mundo morrer, meu medo vai, ó, né? Eu tenho que pensar que o que está acontecendo é muito triste, que muita gente vai morrer, mas necessariamente eu não vou morrer. O que pode acontecer de pior? Eu morrer. Agora, eu não tenho total controle sobre isso. O que eu posso fazer é ficar em casa e tomar os devidos cuidados. Não chamo ninguém para sair, porque me torno responsável por aquela vida. Sim. Não induzo ninguém a fazer algo que não seja muito importante. É o que eu posso controlar, né, querida? Então, eu preciso, para modular a minha emoção, eu preciso aprender ou reaprender a pensar. Essa é que é a verdade. E também, como pastora, um dos termômetros para que a nossa emoção ela possa ter esse equilíbrio também, eu acredito muito que quando você não tem... quando você não conhece realmente Jesus Cristo, eu acredito que essas pessoas, elas realmente, elas têm muito mais tendência e propensão a ficar nesse desespero, a ficar com a ansiedade lá em cima, a ficar naquela preocupação. Meus cachorros estão latindo, gente, me perdoa. Então, assim, eu acredito muito nisso, né? Então, eu creio que um dos termômetros que nos ajuda é quando nós conhecemos Deus, porque Ele vem trazer, de certa forma, essa paz. É Ele que nos traz sustento, porque nós começamos, igual você acabou de dizer, nós não temos o controle de nada. Né? A palavra de Deus fala que Deus, Ele é o Senhor eterno, então Ele está aqui, agora, e Ele está na eternidade. Então, assim, Paulo fala para que a gente possa não se preocupar, não fiquem ansiosos, calma, calma, né? Então, assim, existe também essa questão do Deus soberano, então eu acredito que uma das coisas, trazendo para a nossa vida espiritual como pastor, que não ter Jesus na vida é um grande propulsor dessa questão da oscilação das emoções e de não saber gerir e administrar também, né? Sim, e às vezes para a pessoa isso é até um valor, sabe? Ela fala assim, eu sou assim mesmo, sou muito sensível, né? Sou muito emotiva, e isso acaba sendo um cheque em branco para, assim, invadir o espaço dos outros, né? Se permitir cena, se permitir perder o controle, né? Perder o domínio próprio. Exatamente, como se fosse uma justificativa, né? Pois é, e não é a verdade. Eu creio assim, não é a verdade pelo que a gente crê. Sim. E não é verdade para a ciência. Exatamente, muito bom. Eu gosto muito. Muito bom. Eu gosto muito de pensar em bases, né, para eu fazer o que eu faço, né? E lá em Provérbios, tem um Provérbios que diz assim, aquilo que o homem pensa, isso ele é. Exatamente. Em Filipenses 4:8 diz, quanto ao mais, tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é boa fama, digno de louvor, nisso pensai. Exatamente. Na verdade, no nosso natural, nós pensamos naquilo, né? A Bíblia vem e fala, você pode alinhar o que você pensa. Não é força de pensamento, não é pensamento positivo, não é nem esses nomes modernos aí que as pessoas pegam 3 ferramentas de psicologia e dão um nome e sai com uma profissão nova. Não é. Isso, exatamente. É assim, o que a palavra de Deus diz? Então, alinha. Exatamente. É o equilíbrio, né, entre a ciência e entre a palavra. Exatamente. Sim. Exatamente. E pensando nessa questão também do distanciamento social e desse tempo de reclusão, como que fica essa questão da convivência dentro de casa? Eu estava pensando, elaborando essas perguntas e pensando assim, como que está o relacionamento?
como que está a conversa dos pais com os filhos jovens, os filhos adolescentes, as crianças, né? Porque isso é um fato, é verdade, e nós não estamos aqui para julgar ou criticar ninguém, pessoas precisam trabalhar para trazer o sustento para dentro de casa. Mas o fato é que algumas pessoas realmente ficam pouco tempo em casa. Né? E agora, precisando estar em casa, eu acredito que dentro do serviço social fala-se muito sobre o fortalecimento de vínculos, né? Então, se a gente traz para essa questão agora de estar dentro de casa, recluso dentro no mesmo ambiente, então eu acredito que pode sim acontecer essa questão do fortalecimento do vínculo. Mas também eu acredito que o oposto pode acontecer, né? Que ao invés de ter esse fortalecimento, às vezes acaba que gera um rompimento, às vezes uma barreira, né? Por quê? Porque às vezes pais, cônjuges não estão sabendo lidar com aquela quantidade de tempo dentro de casa. Ou talvez a rotina mudou e eles não estão sabendo como voltar para fazer isso novamente. Então, assim, como que o que a gente deve fazer nessa convivência, né, nesse tempo de pandemia, né? Eu vejo que surgiu, assim, em se falando sobre convivência, né? Surgiu um tipo de convocação. Uhum. Né? Uma convocação à comunicação. A uma comunicação limpa, né? Porque as pessoas, elas já estavam distantes de si. Que hoje a gente vive regulado por uma agenda que chamava a gente para o externo o tempo todo. Sim. Agora isso mudou. Então já havia um distanciamento de si mesmo, né? E também um distanciamento de quem estava conosco. Sim. Então, agora houve uma convocação, né? Sim. A comunicação. Eu vejo também que agora a minha alma, sabe, pastora? Ela não está me convidando, também ela está me convocando a um encontro comigo mesma. Sim. Né? Eu acho uma pena aquela pessoa que substituiu tudo que ela fazia, tudo pelo virtual. Porque eu entendo que o que nós fazíamos, nós precisamos continuar fazendo, porém de outra maneira. Sim. Porque junto com isso, eu creio que o momento é um momento de desaceleração. É preciso desacelerar. Houve uma desaceleração imposta, né? Nós precisamos entender que agora é a hora. Quem está desesperando agora é porque já vinha anestesiado de si. Sim. Sabe? Então agora está sentindo. Sim. Né? Então eu creio nessa convocação de encontro comigo e encontro com o próximo. Se eu ficar o dia inteiro na minha casa, na frente do computador, elaborando coisa, inventando coisa, e ainda convocando todo mundo, e ainda cobrando de todo mundo, eu não entendi nada. Se eu estiver fazendo isso, eu ainda não entendi nada, né? E para eu encontrar comigo, eu tenho que ter coragem, eu tenho que ter transparência, eu tenho que saber que eu vou ver coisas que eu não vou gostar, eu vou encontrar necessidade de mudança, que eu preciso ter coragem para mudar, que talvez eu tenha que pedir perdão para pessoas, enfim. Sim. E o encontro com o próximo, isso também exige muita honestidade, porque agora eu estou vendo o outro, eu preciso reconhecer o espaço do outro. Se as pessoas, se mais de uma pessoa está dentro de casa trabalhando, é importante que haja limite, que haja respeito, né? Dentro da convivência, justamente pela convivência, é necessário respeitar a privacidade. Né? Uma outra coisa de convivência também, que para mim está bem latente,
é que eu sempre ouvi as mulheres se queixando, mesmo mulheres que trabalham fora, tanto quanto o homem, mais que o homem, mas sempre se queixando da falta de cooperação. Sim. Agora, outra convocação. Sim, sim. Gente, não é difícil, eu falo assim, não é difícil fazer essa lista. Vai pensando, ó, precisa limpar a casa e arrumar a Sim. casa. Precisa fazer comida e arrumar a cozinha. Precisa lavar as roupas, estender as roupas, guardar as roupas. Isso. Precisa fazer lista de mercado e compras. Precisa, né? Faz a lista. Não é difícil, não precisa do manual português e inglês. Escreve o nominho na frente, assim, ó. Põe o nome. Faz uma lista bonitinha, cada linha de uma cor, entendeu? Para chamar a atenção. Sim. E põe o nome na frente. Se alguém estiver sobrecarregado, vai aparecer. Sim. Se alguém estiver muito poupado, vai aparecer. E é uma hora de rever, sabe? Conceitos de homem, mulher, quem faz o quê, quem serve quem. Tudo isso precisa ser revisto. Mamães, filhinhas, vamos convocar papais e filhinhos. Exatamente. E você pode até perguntar, né? Já que eles não estão tão acostumados, você pergunta, o que você quer fazer? Olha, Isso. o que você gostaria de fazer? E aí você põe o nome na frente, pega um imã bem bonitinho, põe na geladeira. É isso que tem que acontecer. Tem que ter uma cooperação, né? Porque Isso. a casa, ela não é autolimpante, não é autoarrumante, a roupa não é autolavante, nem autoguardante. Né? Então, agora é a hora de todo mundo que está ali dentro, transitando, desarrumando e sujando, é hora de todo mundo cooperar, né? Desde essa parte, assim, mais evidente, física, né? Emocionalmente, você precisa considerar, nós temos que construir juntos um clima bom aqui dentro. Qual é a minha parte nisso? Né? Qual é o que eu não devo fazer, o que eu não posso fazer. E o que eu devo fazer para a gente ter um clima bom, porque é desse clima que as nossas almas vão se alimentar nesses dias. Exatamente. Né? Mesmo saindo uma vez ou outra, viu, querida? A restrição está aí para todos. Exatamente. Né? Então, de regra de convivência, talvez fosse bom considerar, já que eu falei de lista de trabalho, tem muita coisa que a gente pode fazer junto, tem jogos, tem brincadeiras, né? Nós podemos assistir um bom filme, uma boa série, depois, numa reunião ali, fazer os comentários, né? Nós podemos ter tempo de leitura bíblica juntos, tempo de oração juntos, né? E eu conheço relacionamentos assim que foram curados por conta de orar junto. Então, a convivência, querida, eu acho que tem a ver com essas coisas, sabe? De não faça planos sem perguntar ao outro. Inclua o outro nos seus planos sem tê-lo consultado. Não faça planos com a vida do outro sem consultar o outro. Isso já era um problemão, né? Principalmente agora, nessa situação específica. Nessa situação agravou, né? Porque imagina, você contar que o outro vai fazer uma coisa sem ter falado com ele, isso tudo acaba gerando briga, problema, né? E essa questão... Nós temos, assim, fatos, não vou nem chamar de problema, nós temos fatos desafiadores. Sim. Que requer, né, o fato requer solução. Vamos procurar uma solução. Isso aqui está acontecendo, não adianta negar. Então, assim, como que a gente pode solucionar isso aqui que está acontecendo? Né? Qual é a sua opinião? Qual é a sua opinião? Qual é a sua opinião? E é assim, né, querida? E ter essa transparência, né? Sentar e ter essa transparência um com o outro, e essa questão que você abordou sobre a questão de divisão de tarefas. Isso é muito importante,
né, chegar junto e dizer assim, olha, pessoal, vamos ajudar aqui, vamos fazer a divisão de tarefa, porque existem N tarefas dentro de uma casa, né? Então, por que deixar só para um fazer, desenvolver tudo isso? Não, vamos sentar, já que todo mundo está em casa mesmo, então vamos dividir aqui as tarefas para que a gente possa ficar melhor. E quando você faz a lista, pastora, e põe os nominhos, você não tem que conversar sobre isso no dia seguinte, porque também se descuidar, você consegue que a pessoa lave a louça hoje, amanhã você tem que pedir de novo, e aí ela fala assim, nossa, mas ontem eu já lavei. Né? Então a lista já poupa, tá lá a lista. Exatamente. Fazer, né? Ah, mas eu não estou gostando muito não. Não, mas a gente fez junto. Tá? Daqui uma semana a gente avalia, se precisar mudar alguma coisa a gente muda, mas agora a gente não vai mudar não, vamos lá, se tem vontade, faz com vontade, se não tem vontade, faz sem vontade. Mas o importante é todo mundo colaborar para a casa andar bem. Isso, né? Exatamente. Porque é o que a gente tem no momento, a casa. Uhum. E eu acho que até essa outra pergunta que eu tinha colocado aqui já foi até de certa forma respondida, né? Que eu coloquei aqui sobre essa questão desse relacionamento, de estar em casa junto, e o que determina esse sucesso ou insucesso nesses relacionamentos, né, quando nós estamos dentro do mesmo ambiente, né? Então, eu acredito que tem um pouco a ver já aí com o finalzinho da resposta dessa pergunta anterior, sobre essa questão que significa, como que determina o sucesso ou o insucesso. Então, eu acho que um pouco entrou aí nessa resposta. Então, você sabe, eu não sei quanto tempo nós temos, né? Eu tô aqui falando. Nós estamos 40 minutos. Quanto tempo nós temos? Eu acredito que esse aplicativo, ele não determina tempos. O outro aplicativo, que nem o Instagram, é 1 hora, mas esse aqui não, você tem 20 horas mensal. Entendi. Então, eu acredito que funciona assim. E se você me permitir, só vou acrescentar um fator. Sim. Sobre sucesso e insucesso, né? Sim. Eu acho que não existe relacionamento sem crise. Sim. O bom relacionamento é aquele que supera a crise. Supera, né? Não é esconde, não é faz de conta que não aconteceu, não é um cedendo para evitar briga, né? Não é o outro impondo, né? Para não perder assim a supremacia. É superar a crise juntos. Né? O relacionamento que dá certo não é um relacionamento sem crise. Sim. O relacionamento que dá certo é um relacionamento que supera a crise. E para superar a crise, a gente tem que ser maduro, a gente tem que escolher. Às vezes, casal me procura, assim, né, lá na clínica, e eu ouço, aí eu falo, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês querem ficar junto? Aí o problema é nosso, né? Nós vamos que vamos. Vocês estão querendo divorciar? Eu vou encaminhar para uma outra colega, um outro colega, né? Eu não, né? Então, assim, é uma disposição. Não, a gente está em crise, a coisa está difícil, mas a gente quer caminhar junto, apesar das diferenças, né? Para isso tem que ter boa vontade, tem que ter respeito, porque não é tudo que vai acabar tudo igualzinho lá na frente, né? Tem coisas que as pessoas realmente podem alinhar e passar a pensar semelhante, e tem alguns assuntos assim que você vai continuar pensando do jeito que você pensa, o outro também, mas é a decisão de caminhar junto, né? Essa cumplicidade, né? Exatamente, sem nenhuma diferença que seja espinha dorsal, né? Que seja essencial. Nós temos um essencial onde nós temos que ter afinidade, né? Sim. Aí depois tem uma periferia que você pode gostar da montanha, o outro pode gostar da praia, né? Um ano vai para a montanha, o outro vai para a praia, e ninguém reclama, hein? Né? Ninguém reclama, né? Um cede um pouco aqui, o outro cede um pouco ali. Mas eu creio que define sucesso e insucesso é a competência para reconhecer crise, porque não adianta fazer de conta que não está acontecendo, e disposição para resolver a crise. Achar que está tudo bem, né? Se necessário, buscar ajuda externa, buscar aconselhamento, buscar terapia, buscar. Eu acho válido, viu, pastora,
como adultos, as pessoas tentarem resolver sozinhas. Eu acho válido. Eu não fico falando tudo, né? Não, você tem que vir aqui para o meu curso. Não, eu acho Sim. válido que adultos tentem resolver os problemas sozinhos. Eu acho válido que se peça conselho para pessoas mais experientes, né? Para as cabecinhas brancas, né? Gente que já passou por ali e conhece o melhor caminho. Eu acho válido. Conselho é bom, sim. Tem um monte de ditado aí que desqualifica conselho, né? Sim. Conselho é bom, né? Aconselhamento, eu atendo pessoas que às vezes eu encaminho para aconselhamento, seguem psicoterapia com aconselhamento pastoral, aconselhamento de líderes, né? Com Deus, trabalhamos juntos, né? Então, eu acho válido. Agora, nós temos que reconhecer quando não está funcionando e as coisas estão piorando. Então, Sim. eu acho importante procurar um especialista, né? E fazer terapia mesmo. E não tentar tapar o sol com a peneira e fingir para as pessoas exteriormente que está tudo bem, sendo que nós estamos vivendo em uma tempestade enorme dentro de nós mesmos e dentro do nosso local onde a gente está ficando mais tempo junto. Sim, né? sim. Exatamente. Recentemente, eu vi uma reportagem no Vitude, né, onde ele fala sobre que na China o divórcio teve um número elevadíssimo, né, de casos que aconteceu lá durante esse período de quarentena, e que no Brasil, durante esse período de março até agora em abril, teve um número elevadíssimo de denúncias, né, de violência contra a mulher, violência doméstica, né, seja ela moral, seja ela física, seja ela sexual. Então, assim, existem estados no Brasil que eles estão com 100% de denúncia, né? Então, para você ver, cresceu drasticamente essa questão da violência doméstica. Então, assim, diante dessa notícia, diante dessas coisas, o que você acredita ser esse propulsor dessa violência doméstica, desses divórcios estarem acontecendo? Até no Brasil, a gente já viu casos de pais que estão, às vezes, saindo de casa por conta da crise, por conta de tantas coisas que vem acontecendo, talvez eles não conseguiram gerir as suas emoções e estar com medo do que possa vir a acontecer, às vezes medo até de não conseguir cuidar da sua própria família, dos seus filhos, às vezes acha a melhor alternativa de sair de casa. Então, muitas coisas estão acontecendo. Então, nós precisamos, de certa forma, tentar entender como nós podemos ajudar, qual que é a minha parte, igual você falou no início, qual que é a minha parte, né, em tudo isso. E eu não vou ficar só para mim, só olhar para o meu próprio umbigo e ficar quietinho ali, assim, não me atingiu, se o fogo não chegou até mim, então eu estou tranquilo. Não, assim, como que nós podemos fazer? E você, como psicóloga clínica, eu acredito que tem, assim, já experiência, às vezes, até no seu consultório, né? Não estou dizendo que seja esse o momento, mas talvez anteriormente, né? O que você acredita, esse propulsor, né, desses divórcios e dessa violência doméstica nesse tempo agora de pandemia? Eu acho que, sem dúvida, como você diz, o propulsor, o que está desencadeando, né, o gatilho, Sim. né, como alguns dizem, esse limite, porque tem pessoas que realmente não sabem lidar com limite, não sabem lidar com restrição. Não sabem. Então, mesmo no meu caso, eu estou em casa e eu estou bem, pastora. Eu sou aquela pessoa, assim, baixa demanda, entendeu? Sim. Para mim, um livro, um filme, uma boa conversa aqui com um amigo, atender as pessoas. Então, eu estou bem em casa, mas eu estou lidando com a restrição da minha liberdade de ir e vir. Sim. Então, todo mundo está lidando com limites e com restrição. Então, aí, a gente tem que ver um histórico, né, de que aquela pessoa, muito provavelmente, já dava indícios de não respeitar limites, de não aceitar restrições.
né? Entendi. O conceito hoje sobre relacionamento, sobre amor, né? Sobre vida a dois, né? É um conceito, assim, sem moralismo e sem religiosidade. Mas é um conceito que Exatamente. está tão distorcido, deturpado, né? As pessoas vão para o casamento hoje em dia, assim, como se elas fossem para, né? Vou na feira, né? A vida sexual iniciando cada vez mais cedo. As pessoas mal se conhecem verdadeiramente, né? E passam a ter uma intimidade que realmente pode ligar aquelas duas pessoas para o resto da vida numa gravidez, né? Então, eu acho que a coisa já vem um pouco despreparada, imatura, né? E mesmo pessoas assim, aparentemente maduras e com tudo para pensar sobre isso, às vezes nessa área, sim, tem aquela coisa que tem que namorar, porque tem que namorar e vai para o casamento e faz do casamento uma Disneylândia, né? O casamento é uma Disneylândia, é um parque de diversões. A pessoa não consegue pensar no pós, ela só consegue pensar até ali, né? Numa hora dessa, um relacionamento desse é difícil resistir. Sim. É muito difícil resistir. Mas se alguém está nos ouvindo e eu puder deixar um conselho, é um conselho muito básico. Não tome decisões definitivas em momentos difíceis. Na raiva, Ótimo. na restrição, no medo. Não tome decisões definitivas. Não é hora. Quer divorciar? Ok, vai divorciar. Mas assim, espera você Sim. voltar a quem você é. Espera um momento melhor e aí consolida o divórcio. Agora, não há razão. Não há razão que justifique. Mesmo tendo as suas razões, não há razão que justifique. Agora é impulsividade. Agora é impulsividade, né? E sobre a violência, querida, eu só te digo uma coisa. Essa coisa da mulher ser desacreditada é uma coisa antiga e é uma coisa que Sim. dói. Sim. Eu acho que quando Jesus falou que no mundo tereis aflições, né? Eu acho que a primeira que ele mostrou foi quando ele ressuscitou, as mulheres foram dar notícia e ninguém acreditou. Então aí fica a dica. Né? A mulher, ela tem assim um núcleo de medo de não ser levada a sério. É verdade. Mas o que mantém esse núcleo não é o que aconteceu lá com Jesus e as mulheres que ouviram. O que mantém isso é o que acontece hoje ainda. Em todos os âmbitos. Eu não vou citar, mas acontece em todos os âmbitos. A gente é desacreditada porque é mulher, a gente é desacreditada porque ou porque é criança, ou porque é adolescente, nossa, é jovenzinha, ou é idosa, né? A única fase que a mulher ela é um pouquinho mais levada a sério é quando as pessoas têm que considerar que, em última instância, vão ter que lidar com o marido dela, né? Que é a idade adulta. Então, eu acho que isso é um tumor, né? É um tumor. A violência, ela não se revela num espancar em primeiro encontro. A violência, ela começa no relacional, quando se estabelece uma relação de controle e submissão. Controle e submissão. A roupa, o cabelo, a hora que sai, para onde está olhando, que tanto conversou. E agora, nessa situação, tem controle sobre com quem conversa, mas vai ligar para sua mãe outra vez? Né? Então, ela é sutil e ela vai entrando igual uma água escorrendo embaixo da porta, assim, sabe? Sutilmente. Muito sutil, domínio, e
isso acaba virando o que você já citou de abuso verbal, abuso emocional, abuso sexual, abuso Sim. patrimonial. E existe um ciclo de violência, sabe? Até violência física e morte. Sim. Mas existe um ciclo. Porque o cara violento, ele não é violento 24 horas por dia, isso é só em filme. Existe um ciclo, né? Porque tem uma hora que ele fala assim, ai, mas eu te amo tanto. Eu não queria ter feito isso. Eu não vivo sem você. Se você me deixar, eu morro. Eu não vivo longe das crianças. Eu estou muito arrependido. Flores, perfume. Aí ele vai cozinhar, lavar louça, e ela relaxa, aguarda. Até que a curva começa a subir de novo. Porque é um ciclo, tá? E outra coisa que eu preciso falar aqui. As pessoas associam sempre a violência a transtorno. E aí fica mais um peso em cima de quem tem um problema mental, que já carrega tantos pesos, já sofre tanto bullying. Olha, são poucos casos de violência doméstica que você identifica transtorno mental. Sim. Claro que existem alguns transtornos de personalidade, né, que levam a essa condição. Mas a maioria não é isso. Não é isso. E aí ela denuncia, ela tem medo, mas, olha, existe um número, é o 180. Exatamente. A Lei Maria da Penha não é brincadeira, a Delegacia da Mulher não é brincadeira, existem abrigos, existe proteção. E se a mulher começa a pensar, não, mas e se? E se? E se? Ela não vai fazer nada e as coisas vão piorar muito. Outra coisa, a mulher decide por si. Não, eu escolhi, eu vou aguentar. Mas e os filhos que vieram? As crianças que crescem em ambientes violentos são crianças que apresentam, assim, Sim. questões seríssimas de ansiedade, né, de depressão, porque testemunharam coisas terríveis. Então, a mulher precisa entender que não se trata mais daquele romance que ela idealizou e ela escolheu para ela. Então, ela aguenta o tranco, porque depois vem flor. Não se trata mais disso. Agora tem criança pelo. Então, não dá. Tem que ter medo dele. Não tem que ter medo de tomar uma atitude. Né? Tem que ter medo dele, tá? E existe um outro número, que é o 100. Que é um número para denúncia de violação de direitos. Então, se um vizinho ouvir, ele pode chamar. Se um amigo souber, ele pode chamar. A identidade dele fica preservada e vai haver um monitoramento daquela situação. Certo. É importante. Muito bom. Eu fiquei sabendo que lá no Sul tem a Patrulha Maria da Penha. Ah, é? Bárbaro. Porque eles fazem um monitoramento. O rapaz saiu da clínica, tratou dependência química e foi para casa. Tem um fator de risco importante ali para a violência. Sim. Então, existe essa patrulha, né? Ela passa periodicamente, ela visita, ela monitora. Literalmente um monitoramento. Isso precisa acabar, né? Fala a verdade, Isso. gente. Essa discriminação que começa sutil, às vezes até em ambientes assim, tidos, né, como muito éticos e morais, religiosos, e vai até a ponta aonde o cara acha que tem direito de vida e de morte sobre a mulher. Não é verdade? Né? Tem muitas formas de abuso, muitas formas. E fora aqueles que não são denunciados, né? Que a gente não tem o conhecimento. Né? Porque assim, eu acredito que tem muitos, né? Então, assim, tem muitos denunciados, mas eu também acredito que existem muitos que as pessoas nunca chegaram a denunciar. Sim, então... sim. E nesse momento, aonde tinha um problema, ele vai exacerbar. O álcool, né? Talvez seja esse o momento de você que tem problema com álcool, buscar um tratamento. Sim. Porque tanto o álcool como as outras drogas, a gente sabe que
a substância leva pessoas boas a fazerem coisas ruins. Uhum. Então, talvez seja esse o momento, porque como que pode um cônjuge, os filhos, assistirem uma pessoa sair de si? Não faça isso para sua família. Busque um tratamento. Uhum. Tem um monte de gente disponível. Tem atendimento online, tem ajuda, tem as igrejas. Você sabe que as igrejas são consideradas serviços essenciais? Sim, São consideradas serviços essenciais. Ela sim, não pode escancarar as portas para aglomeração. Ontem isso. eu ouvi a ministra dizer que teve uma igreja que foi multada em R$90 mil. Nossa. Não pode escancarar as portas para aglomeração. Mas Uhum. você pode manter um escritório para fornecimento das cestas, porque a igreja hoje se caracteriza pelas ações sociais. Ela não pode Sim. parar de fazer isso. Uhum. Se ela parar de fazer isso, nenhum governo vai dar conta, porque o trabalho que ela presta é essencial. É essencial, principalmente dentro da sua comunidade, né? Às vezes fala assim, mas a igreja não alcança um público tão grande. Ela alcança o público da sua própria comunidade, da sua igreja local. Então, a sua comunidade é a sua responsabilidade. Então, como é Sim. que nós vamos fazer aqui, nesse lugar onde nós estamos? Então, o outro vai fazer lá no lugar onde ele está, o outro vai fazer. Então, não se preocupe com o que o outro vai fazer. Faça você o que você deve fazer. Sim. E existem regiões no Brasil que tem lá uma mãe com filho dependente químico, que vez ou outro surta, e não tem psiquiatra disponível. Você sabe para onde ela vai, né? Ela vai para a igreja, Isso. né? Então isso não pode parar. Se você vai atender num consultório virtual, se você vai atender a 2 metros de distância, usando máscara ou o que for, não pode parar, querida. Segunda-feira mesmo, agora, nós estamos fazendo o IVB, né, o Instituto Viner Brasil. Uhum. Então, nós temos uma classe, eu fui dar aula na segunda-feira. Então, coloquei as cadeiras 1 metro de distância, tinha álcool lá na mesa, eu fiquei longe, ninguém pegou na mão, ninguém abraçou, mesmo chorando, querendo abraçar e querendo pegar na mão, porque nós somos assim, mas a gente não fez, porque nós amamos esse povo. Sim. Então, a gente vai cuidar deles, né? Sim. Mas, igual você falou, a gente não pode agora parar de tudo, não. A gente precisa continuar, com certeza. Sim. E, para a gente encerrar, essa minha última pergunta é o seguinte. Qual que você acredita que é o maior desafio para esse tempo e como que nós podemos melhorar esses relacionamentos de uma forma prática? Olha, você sabe que o que conta a vida não é o relógio, né? Uhum. O que conta a vida não é o relógio. Então, nós temos que pensar, eu falei isso numa live outro dia, e eu tenho isso muito forte comigo. Uhum. Nós temos que aceitar as coisas e nos manter animados, nós temos que manter Uhum. nossa alma animada, nossa fé ativa, nossa confiança, porque assim, daqui a uma semana vai acabar isso tudo. E ao mesmo tempo, nós temos que ser criativos, sair da caixinha, pensar de outro jeito, bolar estratégias, aceitar a desaceleração, nos encontrar conosco mesmo, como Uhum. se fosse durar um ano. E Exatamente. assim nós temos que ir. Eu acho que a Bíblia fala para a gente pedir para Deus nos ajudar a contar os dias, não é? Não é Sim. contar os dias fazendo o X no calendário. É considerar os dias, é Sim. perceber a história do dia. Uhum. Né? Eu, às vezes, pergunto assim para a pessoa, mas o que te deixa feliz? Qual foi a tua alegria de hoje? Ou a tua tristeza? A pessoa fala assim, foi tranquilo. Quer dizer, é uma pessoa que está desconectada de si, Sim. Uhum. né? Verdade.
Então, nós precisamos saber o que está acontecendo, o que me deixa alegre, o que me deixa triste, o que me deixa com raiva, o que me dá vontade, assim, de largar mesmo. Eu preciso entrar em contato com isso, não para me acomodar, né, enfiar meu coração, assim, nisso. Não, mas é para eu poder trabalhar e entender o que é para eu fazer com isso, né? Então, a gente tem que ter, eu acho que a gente tem que ter essa harmonia, entendeu? De ficar tão animado assim, como se isso fosse acabar muito rápido. Sim. E, ao mesmo tempo, lidar com cada dia como se fosse durar um ano. E quando você está trabalhando, né, para ser estratégica, encontrar soluções, eu vejo isso no sabático. É você fazer isso descansando nele. Eu creio que esse ano vai ser assim. Né? E para melhorar, né? Melhorar. Aí eu tenho que usar aquela palavra que está na moda, que todo mundo usa, nem sempre no contexto correto, porque o pessoal usa empatia como simpatia. Então aí, realmente, né, eu acho que para melhorar, você precisa aprender a ser empático. Ser empático é calçar o sapato do outro. É andar como o outro anda, é se colocar no lugar dele. Né? Quando você faz uma pergunta para uma pessoa, pastor, você fala assim, mas o que você pensa disso? E a pessoa diz o que ela pensa. Você pode estranhar o que ela pensa? Não pode estranhar o que ela pensa. Se perguntou o que ela pensa disso. Você tem que ir até ela e pensar por que ela está falando desse jeito. Por que ela pensa o que ela pensa? E não é para você ser passiva, é para você, compreendendo, se colocando no lugar dele, entendendo o caminho dela, aí então você poder até ajudá-la a se mover um pouco para lá ou para cá. Mas antes é a empatia. A gente tem que aprender a ser empático, né? Aí a pessoa que mora comigo tá dando piti e tal, ela começa a dar o piti, eu começo a dar o piti junto, né? Aí ela começa a subir, aí eu começo, mas o que tá acontecendo com você? Aí ela fala assim, eu preciso ficar sozinha, mas por que você não pode falar comigo? Vai subindo junto, né? E vira um vulcão. Então, se a pessoa não tá bem, eu preciso dar o tempo para ela. E eu preciso entender que mesmo que eu não saiba, ela tem razões para estar do jeito que ela está. E eu só vou conseguir conectar a hora que aquilo passar. Sim. Então espera, vai passar, né? Não estou falando de patologia, não estou falando de transtorno, outra coisa. Mas assim, na nossa dinâmica familiar, eu acho que para melhorar tem que ter empatia. Tem que entender por que o outro pensa como pensa, por que o outro sente como sente, por que o outro age como age. Não é verdade? Ao invés de sair rotulando todo mundo, né? Imagina, o contrário da empatia, pastora, é a estranheza. Sabe, uma pessoa fala uma coisa e a outra faz assim. Nossa, já levantou o muro. Já fechou, Já fechou, né? Estranhar, né? Então, a empatia é você fluir junto, fazer o caminho, se colocar na jornada de propósito, para poder entender, para poder olhar do ângulo que ela está olhando. Mesmo que você saiba que o leão não está ali, mas do ângulo que ela está olhando é o que ela está vendo. Ela está vendo. Então, você tem que entender e se colocar ali, ó, na altura. Não adianta você vir também como eu sou a psicóloga, eu sei o que você sabe, ou eu sou a pastora, eu que, né? Assim nós fazemos assim, gente. Cadê o amor? Sim. Né? Exatamente, muito bom. E a gente precisa realmente, né, se colocar no lugar do outro
E não, porque assim, infelizmente existe essa questão de querer ser superior, né, por uma posição. E isso é muito triste. Isso é muito triste porque isso não demonstra nem um pouco de amor, né? E quando Jesus nos chama, olha, tenha compaixão pelo outro, né? Isso é ter amor pelo outro, com certeza. E a palavra de Deus fala lá em Efésios, né, no capítulo 5, bem no finalzinho do 5 e no início do 6, trata muito bem a respeito de relacionamentos. E o legal é que trata de relacionamentos em várias instâncias, né? E ele fala sobre pai e filho, ele fala sobre casamento, ele fala sobre patrão e funcionário, ele fala sobre o nosso relacionamento com Deus como igreja, ele trata de relacionamentos em todas as áreas, né? E aí, às vezes, a gente quer que as pessoas olhem para a ciência, mas nós também queremos que elas saibam que a palavra também tem resposta para os relacionamentos, né? Então, a palavra de Deus tem resposta para que o seu relacionamento também ele possa desenvolver e ele possa dar certo, ele possa funcionar nesse tempo de pandemia, né? Essas dificuldades, essas crises, essas mudanças, elas estão chegando nós querendo ou não, né? Isso não é algo que nós temos o controle, não, elas estão chegando. Então, o que é que eu vou fazer dentro de tudo que está acontecendo, dentro de toda essa mudança, como que eu vou me comportar? Porque o certo é que nós temos mais tempo agora em casa do que tínhamos antes. Então, como que nós vamos usar esse tempo? Sim. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos usar esse tempo para o bem, para que nós possamos crescer, amadurecer com isso, ou a gente vai usar esse tempo para estagnar, para parar, para se isolar num canto e para ficar doente, né? Então, nós temos nas nossas mãos a escolha aí, e a gente precisa aprender a lidar com essa questão dessa mudança, e a Bíblia tem respostas, a palavra de Deus tem respostas. Se você que está nos assistindo aí quer, acesse lá, procure sua Bíblia, se você não tem ela física, ela tem online, leia lá Efésios 5, bem no finalzinho, e depois 6, e você vai ver sobre isso. Eu tenho 2 livros também aqui, que eles são muito bons, não sei se você já viu eles, já leu, do Gary Chapman, ele fala sobre as 5 linguagens do amor dos adolescentes. Muito bom. E esse aqui que ele tem sobre os casais, e ele também tem um para crianças, que eu emprestei para uma das minhas discípulas, está lendo agora, né? E eu acredito que uma boa leitura, né? Nenhum livro substitui a palavra de Deus, nenhum. Sim. Mas uma boa leitura para que você possa crescer, para que você possa amadurecer, para que você possa aprender a se relacionar com as pessoas que estão no mesmo ambiente que você, eu acho que isso é de suma importância para todos nós. Sim. Concordo, né? Então, concordo. Eu conheço amigos que estão se reunindo em aplicativos, né? Estão lendo livros juntos e depois eles se reúnem à noite e conversam sobre o livro. Eu conheço pessoas que estão fazendo devocionais junto e de noite se reúnem, né? Para trocar o que Deus está falando. É só pensar que tem muita coisa para ser feita, né? Sim. Sim, e tem várias ferramentas que estão sendo gratuitas aí que a gente pode usar, como livros em books em áudio, para que a gente possa ouvir de livros excelentes. Então, assim, tem muita coisa para a gente aproveitar esse tempo, ao invés de focalizar no problema, na grande dificuldade que tem acontecido, focalizar na parte boa, naquilo que Deus tem nos proporcionado para crescer, amadurecer, não esquecendo daquelas coisas que acontecem que são difíceis e tentando, de certa forma, driblar aquilo ali e passar pelaquela situação para o outro lado. Eu acredito que é bem isso aí. Sim. Mas foi muito bom ter você aqui. Muito obrigada pela sua conversa, pela sua experiência. Nossa, foi de suma importância para mim. Eu estou crescendo aqui também, né? Eu acredito que nós sempre crescemos juntos. Então, muito obrigada, Tonina. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e proteja vocês, né, nesse tempo, em nome de Jesus. E eu espero em breve que nós possamos nos conhecer pessoalmente, viu? Eu também espero. Adorei conversar com você. Muito obrigada mesmo. Foi um prazer, Fernanda. Uma delícia, viu? Você dá a segurança necessária para a gente fazer um bom trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigada, Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe. Amém. Amém, pessoal. Então é isso. Eu acredito que você deve, com certeza, ter sido muito abençoado com essa palavra, com essa live, com essa conversa, assim como eu também fui. Que o Senhor abençoe você, que o Senhor guarde a sua família, a sua casa, e que você possa ser direcionado pelo Senhor em todo o tempo. Amém? Deus te abençoe. Fiquem com Deus. Boa noite.